Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira. O Botafogo voltou a trabalhar visando a partida de domingo contra a equipe do Grêmio, jogo que acontecerá em Cariacica. A equipe tricolor vai jogar hoje contra o Flamengo no Maracanã. E tem um detalhe bem interessante: Arthur Jorge está no estádio. Mário Filho foi para o estádio, dependendo do horário que você estiver vendo esse conteúdo, para acompanhar em loco essa partida e analisar ali os pontos da equipe gaúcha, que será o nosso adversário. O técnico está 100% com a sua imersão dentro do Botafogo e talvez este seja o grande X da questão. Arthur Jorge está focado no projeto Botafogo. E se a gente pega os paralelos, né, e eu quero falar sobre isso em algum outro conteúdo aqui no canal, isso é bem diferente dos outros dois portugueses, né? O Luiz Castro, ele veio, mas pediu grana alta, fez uma força maior para vir. E parecia que estava fazendo uma força para estar aqui dentro do Botafogo, né? Fazendo um favor. O Bruno Lage veio sem querer vir. E o Arthur Jorge não. Quis estar aqui, quer estar aqui, planeja ficar aqui. Então isso é muito importante para alguém que está trabalhando, alguém que quer fazer história. E esse talvez seja o grande ponto forte do nosso técnico. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. De repente está precisando de uma grana. A equipe da Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição os contatos da equipe da Mais Ágil para todos vocês tirarem as dúvidas. Fale com a equipe especializada, porque somente com as suas informações sendo sanadas, vocês poderão fechar qualquer negócio. Procure a Mais Ágil. Botafogo divulgou agora há pouco as imagens do treinamento de hoje no Espaço Lunier. E todos puderam ver que Eduardo, Marçal e Pablo participaram da atividade. Porém, apenas o Eduardo ficou durante todo o tempo. Isso é uma apuração nossa, tá, gente? Ficou durante todo o tempo na atividade e isso aumentou e muito a sua chance de jogar domingo contra a equipe do Grêmio lá em Cariacica. Já Pablo e Marçal treinaram normalmente, participaram de alguns momentos da atividade, mas não no ritmo que o Eduardo fez. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer no treinamento de amanhã, no treinamento de sábado, para ver se esses três jogadores já estarão aptos a voltarem para o jogo de domingo ou precisarão de alguns outros treinamentos para eles também voltarem. Quem também treinou normalmente foi Diego Hernandes, que ficou fora do último jogo. Então o Botafogo pode ter um elenco mais reforçado e a gente precisa disso, né? Um elenco mais forte, um elenco com mais peças, um Botafogo com jogadores que realmente ajudem o técnico Arthur Jorge. Contra o Fluminense, o Arthur olhava para banco de reservas e via poucas peças, né? E essa é a realidade. Hoje ele não tem todos os seus homens à disposição. E claro, você criando opções, isso ajuda demais o trabalho do técnico português. Porque de repente você, numa necessidade, precisa ali de jogadores que definam jogos, alterações de jogadores mais experimentados. Vamos colocar um exemplo. Se o Eduardo tivesse no banco contra o Fluminense, você tiraria o Tiquinho, colocaria o Eduardo, teria um outro jogador com a mesma categoria para segurar uma bola. Se você poderia, por exemplo, ao invés de ter colocado o Yarley, ter colocado o Oscar Romero em outra situação, no lugar do Tietê. Você poderia ter feito outras alterações se você tivesse mais peças dentro do seu elenco. E essa janela de transferências, ela será muito importante por causa disso. O Botafogo, segundo palavras do técnico, quer reforçar sim o seu elenco e ele enxerga o passo importante para o Botafogo ganhar competições nesse ano, reforços, né? Ele deixou isso bem claro em sua entrevista ao canal Sport TV. E a gente sabe disso, né? O ano passado, a gente fez algumas contratações que não deram certo, né? A gente coloca o Bastos, ano passado não rendeu. Segovinha entra na primeira janela, então é um jogador que entra, no caso da segunda, ele já começa o Campeonato Brasileiro. Aí você traz o Diego Hernandes, que é outro jogador que não funciona. O Diego Costa oscila, começa mal e termina bem. Então as contratações que foram feitas pelo Botafogo visando o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, elas não funcionaram. E nesse ano a gente precisa que elas funcionem. A gente precisa que o Botafogo ele contrate peças que acabem sendo importantíssimas para o nosso clube visando esse ano, visando esse Campeonato Brasileiro, visando essa temporada. Porque a gente está vivo em 3 competições. E como todos sabem, a janela abrirá dia 10 de julho. Então, dentro do mês de julho, após a janela, teremos pelo menos, antes do jogo contra o Palmeiras pela Copa Libertadores, 7 jogos, pelo menos 7 jogos até a partida contra a equipe alviverde.
Sem contar que antes nós teremos uma fase pela Copa do Brasil. Então mais 2 jogos. Serão 9 jogos antes das oitavas de final. E o importante é o Botafogo agir de maneira diferente do que fazia em outras janelas, né? A gente deixava para contratar jogadores para quase o final da janela. E nesse ano, ela será um pouco mais ampla. Ela vai de 10 de julho a 2 de setembro. É uma janela muito maior. Então, o Botafogo pode fazer o quê? Contratar algumas peças importantes nesse começo da janela, visando as oitavas da Libertadores, visando as oitavas da Copa do Brasil. E você tem ali mais 2 meses para analisar o elenco. De repente, se algum jogador não der certo, se você tiver alguma lesão, você ainda pode ir ao mercado contratar outros jogadores. E lembrando como que funciona o regulamento das oitavas da Libertadores. Você pode fazer até 5 trocas nas oitavas. Então, Botafogo, visando o jogo contra o Palmeiras, pode contratar mais 2 jogadores, né? Porque você já tem 3 trocas que serão ser feitas: Cuiabano, Igor Jesus e Alan, e mais 2 reforços. Porém, para as quartas de final, que entra dentro dessa faixa, né, do dia 10 de julho a setembro, né, a 2 de setembro, você pode fazer mais 3 trocas para as quartas e mais 3 trocas visando a fase semifinal. E então, você pode mexer no seu elenco ainda mais. Mas o necessário é que o Botafogo faça essas 2 contratações a mais, esses 2 jogadores a mais, seja a contratação de um zagueiro, seja a contratação de um jogador mais pelo lado esquerdo, seja a contratação de um meia armador, que realmente agreguem. O técnico Arthur Jorge disse isso, que quer jogadores que agreguem a ele ao elenco, né? Vou colocar até mesmo essas falas do técnico Arthur Jorge para vocês poderem ouvir. Esse crescimento, essa ambição do Botafogo para esse ano, passará por reforços na janela que vai se abrir daqui a pouco? Você já vai ter o Alan e já vai ter o Igor Jesus. Você espera mais jogadores nessa janela? Espero, honestamente sim. Acho que nesta altura aquilo que é a nossa liderança, ainda provisória, tem também um grande cunho de justiça, que seja dito também, mas dentro de um elenco que eu acho que é todo ele muito bom, há posições onde nós precisamos aumentar a competitividade interna. Não estou a dizer que vamos contratar um jogador para ser titular absoluto, estou a dizer que nós precisamos, em algumas posições, de acrescentar valor. O Textor sabe, que eu já lhe disse quais é que são. Você não fala muito isso, mesmo nas coletivas sobre reforço, né? Não, porque a minha realidade é esta, são as que eu tenho. Vocês já falam do Igor, falam do Alan, eu só quando estiver cá é que falarei deles. Portanto, aquilo que eu quero é poder acrescentar valor. Não podemos de todo, e isso é certo, estarmos aqui com grandes alterações, porque era descabido e é desajustado àquilo que é a nossa realidade atual. E uma realidade atual que tem um elenco que vai nesta altura em primeiro lugar do campeonato e que tem reconhecidamente demonstrado valor nos seus desempenhos, agora há posições que nós precisamos de ajustar e vamos procurar, dentro dessas 2, 3 posições, ainda tentar lá chegar para conseguirmos, acima de tudo, fazer com que fique um Botafogo mais forte ainda. Então é isso, né? Não adianta a gente ficar apenas no discurso. Temos que contratar bons jogadores, temos que contratar boas peças e entrar dentro daquilo que o Arthur falou. Não necessariamente um titular absoluto, mas jogador que entre e faça realmente a diferença, que encare o jogo de uma maneira diferente, né? Que ganhe a posição jogando, como é o Oscar Romero. O Botafogo talvez precise, colocando o Romero, que é um jogador que entra e mantém um nível, né? É um jogador que entra e mantenha um nível. Que a gente não tenha perdas técnicas quando você tiver alguma troca. E que o Botafogo seja muito assertivo no mercado. Vamos aguardar para ver o que nós teremos nessa próxima janela de transferências. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Volta às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu, fui. Assistam outros 2 vídeos aqui no canal. Tamo junto sempre.